Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui mais uma vez para dar uma continuidade a essa série nova, né, do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, que neste semestre está abordando o pensamento de um filósofo contemporâneo, que é o Jacques Rancière. No dia de hoje, nós teremos a apresentação de um dos livros dele, de 2012, chamado O Espectador Emancipado. E nós convidamos para esta apresentação o professor doutor Hélder dos Santos Rocha, vem da Federal do Oeste da Bahia e que neste semestre está participando do nosso grupo e com uma participação assim extremamente significativa. Então, eu queria passar a palavra a ele. Por favor, Hélder. Obrigado, professora Maria Rosa. Obrigado, Priscila, que está coordenando aí também a edição dessa apresentação. Eu queria agradecer aos colegas também pela acolhida no grupo de pesquisa, um grupo que eu já me sinto parte e que, se futuramente quiser rolar um convite para permanecer nele, eu estou disposto. É, gente, eu, né, assim, é um convite para falar sobre um livro que é muito importante, muito caro para mim nas minhas pesquisas, né? Eu costumo dizer que as minhas pesquisas deram uma virada realmente de rumo quando eu tive contato com a teoria, o pensamento, digamos assim, do Jacques Rancière, mas esse livro, sobretudo, por causa do ensaio que dá título ao livro, né, que é o primeiro, O Espectador Emancipado, que é onde ele vai trazer uma reflexão, digamos assim, um pouco mais ousada e também desafiadora para a gente repensar as questões das posições, né, estéticas e políticas que estão envolvidas no ato de recepção, né, de recepção de uma obra estética, de uma obra artística, e a gente pensando aqui mais em estudos literários, por que não falar também da leitura do leitor? Inclusive, é um ponto que eu quero chegar, né? Onde que esse texto se aproxima bastante, talvez, das teorias do efeito estético, né? Para pensar, por exemplo, um nome como Wolfgang Iser, né? Um pensador alemão que vai pensar isso lá nos anos 60, nos anos 70, e que nesse livro, né, nesse ensaio, digamos assim, o Rancière está pensando um pouco nessa noção do espectador, numa, numa dimensão ampla do regime estético. Disso que ele vem chamando em vários textos, em várias obras, a gente mesmo viu aqui nas outras discussões, isso que ele chama de regime estético, né, que seria esse momento, essa fase, né, essa dimensão das artes como, né, digamos, como possibilidade de intervir decisivamente na política dos corpos e das mentes, né, de reorganizar o pensamento, a distribuição dos papéis e dos lugares sociais. Eu tentei preparar aqui uma apresentaçãozinha mais didática, digamos assim, né? É óbvio que o legal vai ser depois a conversa com os colegas também, né? Um debate sobre as impressões de leitura de cada um, mas eu vou apresentar aqui um roteiro, né? Um roteiro que eu acho que seria aí alguns caminhos propostos pelo Rancière e também algumas pinceladas de como que a gente pode pensar isso, o que é talvez o desafio maior aqui do grupo de pesquisa, né, dos trabalhos que a professora já vem desenvolvendo também, de pensar a dimensão do relato, né, já que o nome é o relato, né, as fronteiras do narrador, e pensar a narrativa em relação com o seu fora, né, o fora do texto, né, com essas relações políticas que ela estabelece o tempo inteiro, né, não só com, digamos, a dimensão da criação, né, da produção, mas a dimensão também da recepção. A gente vai falar o tempo inteiro disso aqui, né, porque, digamos, para o Rancière não há divisão, né, não há uma separação muito contundente entre produção, recepção e obra, né, há um embaralhamento decisivo que para ele talvez seja o que mais nos chama a atenção e também nos mais desafia, né, a compreender o que ele está chamando, né, os termos que ele está utilizando, as epistemes que ele está mobilizando, por exemplo, de outros autores, de outros pensamentos, né, da filosofia, mas também da estética, né? Então, vou tentar aqui criar um caminho, né? Não é o caminho, digamos, único e possível, né?
há vários outros, mas pelo menos é um caminho que eu consigo enxergar como possibilidade de leitura para outros, né? Outros debates também sobre os mesmos temas. Eu vou projetar aqui deixa eu ver se ele vai. Então é isso, eu vou, na verdade, fazer uma pincelada, né, do que eu pretendo, digamos, propor como leitura mesmo desse livro, né, mas eu digo de antemão que eu acho que seria, assim, mais produtivo também, por questões temporais, né, a gente se deter e se aprofundar em pelo menos dois ensaios desse livro, que eu acho que são talvez os mais decisivos e os mais desafiadores aqui, porque a gente lida, que é o primeiro e o terceiro. Eu vou explicar o porquê no decorrer do tempo. Os outros também são muito relevantes, sobretudo no pensamento do que seria a relação da imagem, né, com a política, e a estética política da imagem na contemporaneidade, mas eu vou me deter mais no primeiro e no terceiro. E aí eu trago algumas chaves de leitura para a gente pensar, né, o que a gente pode, digamos, não entender, mas pelo menos propor, né, inventar, imaginar com um horizonte crítico do que ele tá falando. Ele menciona alguns termos, ele menciona algumas expressões, isso já em outros textos e outras obras, e eu acho interessante que a gente não se deter num conceito, uma ideia de um conceito racional, filosófico, muito calcado numa estrutura do pensamento, mas sim no que ele está propondo como desvio desses conceitos. No primeiro deles é crítica, né? Entender que quando o Rancière está falando de crítica, ele está falando de produção e de juízo, né? Ou seja, ao mesmo tempo ele está falando de criação e de análise, né? Esse embaralhamento, a sua indistinção constituem faces de seus argumentos, né? Porque ele vai usar isso o tempo inteiro, né? A imagem crítica, o pensamento crítico, a obra crítica, ele está falando disso no nível da produção, no nível de quem produz arte, né, no nível dos artistas, mas também de quem recebe isso, né, e de quem recebe e de quem produz o pensamento sobre isso, que é inclusive o que ele está fazendo, né. Outra coisinha que eu também queria chamar a atenção desde o início é para a gente prestar mais atenção nos termos que ele vai usar o tempo inteiro como espectador e emancipação, né. Para mim, tem usos muito específicos que ele está fazendo, sobretudo com desvios pontuais, né, de outras epistêmes. Eu vou falar, por exemplo, de emancipação, que em algum momento ele solta um fragmento que é recuperado do Kant, né, ou seja, lá do século XVIII. E, ao mesmo tempo, também, ele está trazendo toda uma memória cultural e filosófica do uso, talvez em Adorno, Benjamin. Então, assim, o que ele está usando como noção nesses termos tem uma aplicação muito específica na maneira dele ler esses autores, né? Eu vou tentar explicar à medida que for passando, né? O que ele chama de regime estético, né, talvez seja o vetor crítico que utiliza, né, para tratar as artes sem isolar elas nos aspectos imanentes estruturais. Vai haver um momento que a gente vai se pegar pensando, né? Do que o Rancière está falando? Ele está falando de teatro? Ele está falando de performance? Ele está falando de pintura, cinema? Isso não é o mais importante para a gente, né? Se deter em uma obra ou em uma estrutura ou um gênero, né, de obra de arte específica. Ele vai transitar entre elas, né? E isso vai ser o que ele vai chamar digamos, de amarração entre elas, esse vetor do regime estético, que ele já falou em outros textos. Na Partilha do Sensível ele já dizia isso também, né? Como a gente viu, né? Quando as obras elas se comunicam e se traduzem nelas mesmas, né? Inclusive atravessando as suas fronteiras. E por último, a ficção, que a gente também não pode tomar como um atributo meramente literário, do literário, né? Da arte literária, e sim como um dispositivo operacional mesmo para reorganizar essas posições políticas e horizonte, né, do horizonte do sensível. Ele já falou disso, né, a ficção, inclusive, na própria política, né, no próprio uso da política, na própria comunicação. Ela não é, inclusive, não é então, né, um gênero literário para o Rancière, né? Ela está atravessando todo o pensamento, tudo que ele chama de estética, né, no fim das contas. Então, é só umas chaves de leitura, alguns apontamentos para tentar amarrar, né, ou para tentar dialogar melhor com esses textos que se apresentam. Vamos começar pelo primeiro, né, o que
dá título ao livro dele. Bom, ele começa a discussão, né, sobre o espectador emancipado, né, em torno da palavra espectador, né, digamos, do estranhamento, né, da problemática que ela traz, da problemática, inclusive, cultural, né, mnemônica, e vai recuperar isso desde Platão, né, quando, na verdade, havia, digamos assim, um preconceito contra o teatro, né? Porque o teatro era a única arte que necessitava eminentemente de espectador, né? É aquela ou seja, o teatro, por exemplo, só existe se tiver alguém assistindo. É o primeiro problema, né? Então, não há teatro sem espectador. Mas, para o Platão, isso é um problema, né? Porque é uma arte que não produz atividade, que não produz ação, né? Ela torna os sujeitos passivos, né? Os sujeitos estão do lado de fora. Isso depois ele vai retomar, né? Falando que esse argumento vai ser, inclusive, atualizado, por exemplo, por um pensador como Guy Debord, né? Na Sociedade do Espetáculo, mas isso é muito mais para frente. E ele vai dizer que esse é um argumento crítico que vai permanecer durante muito tempo, né? Na reflexão estética, que o espectador é alguém passivo, né? Ou seja, esse espectador que recebe, né? Ele está falando do teatro logo no início, é alguém que não vai agir, né? Que vai só receber. Eu não vou ler todos os trechinhos agora, eu vou destacar algumas coisas e depois eu acho que fica melhor para todo mundo apontar um trecho que foi circulando, eu acho que a gente troca dessa maneira, né? Mas alguns eu faço questão de ler, né? Ora, como dizem os acusadores, é um mal ser espectador por duas razões. Primeiramente, olhar é o contrário de conhecer. O espectador mantém-se diante de uma aparência, ignorando o processo de produção dessa aparência ou a realidade por ela encoberta. Em segundo lugar, é o contrário de agir. O espectador fica imóvel em seu lugar, passivo. Ser espectador é estar separado ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir, porque ele não participa do processo da construção, ele não vê. Né? Isso depois a gente pode ver sendo retomado também na literatura. Né? Miguel de Cervantes traz isso no Dom Quixote, por exemplo, numa cena em que o Quixote briga, né, com, não sei se vocês se lembram, mas uma cena fantástica, né, que ele briga com os bonecos ali, né, do teatrinho que está acontecendo. Isso é uma cena fantástica, depois vai ser recuperada por vários pensadores, como Foucault, por exemplo, para pensar, né, essa relação entre palavras e coisas, essas fronteiras. Mas isso é um argumento crítico clássico, né? Ou seja, aquele que observa não participa, em primeiro lugar. Né? Ele vai falar que isso, né, na modernidade, vai permanecer esse argumento crítico, só que ele vai ganhar outras roupagens, né? Ele vai ganhar outras molduras. Ele chama isso, né, dos críticos da mimese teatral. Tem uma virada, né, ali no 17 para o 18, pensando também um pouco na formação do romantismo alemão, de como o teatro poderia ser também esse espaço e esse momento de atuação comunitária, né? Ou seja, a ideia de comunidade como possibilidade de mudança social, já que a lei, né, que está do lado de fora do teatro é aquela que organiza e que engessa, né? O teatro seria essa possibilidade de mudança, né? Mas é uma mudança ali muito fechada ainda num certo recinto, num certo espaço, e é isso que ele vai fazer uma crítica, né? Porque esse argumento ele permanece da mesma maneira, né? Portanto, precisamos de outro teatro, um teatro sem espectadores, né? Diante. Só falar, vocês têm como me mostrar, porque eu acho que alguns slides meus ficou por cima aqui, né, do videozinho. Vocês estão conseguindo ler ele todo? Para mim não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo Sim, a gente minimizar. lê todo. O que Ah, que está beleza, ficando em ótimo. cima? O que que é que você está falando? Não, estava em cima só as imagens de vocês, né? Aquele quadro que a gente tem dos Sei, participantes. Ficou em cima num pedaço, mas eu já consegui resolver. Se tá bom. vocês estão Então, enxergando, então tá tudinho, o ótimo. slide inteiro. Ótimo, então melhor ainda. Portanto, precisamos de um outro teatro, um teatro sem espectadores. Não um teatro diante de assentos vazios, mas um teatro no qual a relação óptica passiva, implicada pela própria palavra, seja submetida a outra relação, a relação implicada em outra palavra, a palavra que designa o que é produzido em cena, o drama. Ou seja, trocar essa passividade
né, pelo que a essência, né, pelo que a origem do teatro é, drama, né, que é a ação. O teatro é o lugar onde uma ação é levada à sua consecução por corpos em movimento diante de corpos vivos por mobilizar. É preciso um teatro sem espectadores, em que os assistentes aprendam em vez de ser seduzidos por imagens, no qual eles se tornem participantes ativos em vez de serem voyeurs passivos. Perceba que é uma revolução, lógico, na possibilidade de anular essa passividade, né, do espectador, mas ao mesmo tempo é, não diminui, digamos assim, o caráter dependente dessa espectadoria, né? Ou seja, esse espectador continua sendo dependente de uma construção e de uma produção, né? Então, estamos pensando aqui em quem faz, né? Em quem produz a arte aqui nesse momento, onde, na verdade, os corpos que serão movidos, eles serão mobilizados e não se movimentarão por si próprios, pelo menos nesse momento, né? Quando ele entende que essa mudança é pequena, né? Há uma mudança de caráter crítico, mas não é uma mudança decisiva digamos, na estrutura mesmo dessa lógica, né? E aí ele vai trazer duas figuras clássicas, hoje já clássicas para a gente, né, do século XX, que é o Bertolt Brecht e o Antonin Artaud, né, alemão e francês, pensando em duas formas de fazer teatro, né, onde esse espectador passivo não há, né? Enquanto Brecht propõe, digamos, uma diminuição da passividade a partir da ação, ou seja, existe esse espectador, mas ele é mobilizado a agir também e não só receber, né? Enquanto isso, o Arthur propõe a abolição disso, né? Suprimir esse espaço, suprimir essa ordem e, digamos, não haver, né, separação entre produção e recepção, né? Tanto é que alguns dramas, algumas companhias de teatro que se dizem filiais ao pensamento do Arthur, vamos pensar aqui no Teatro Oficina, né, do Zé Celso, em São Paulo, onde ele até hoje se diz, né, muito filiado ao Arthur, né, esse pensamento do teatro como Arthur, é que não há separação entre público, né, os atores, né. O Arthur dizia muito isso nos textos dele, né? Não ficar refém da palavra, por exemplo, né, da palavra da direção, né? Ou seja, mas que os corpos tomassem a cena, o ambiente, enfim, e agissem, né? A ideia aqui ainda está na ação. No entanto, para o Rancière, essa estrutura que muda aparentemente, né, esse lugar da espectador e ainda permanece na mesma lógica, que é a lógica de deixar esse espectador passivo, porque ele sempre vai esperar, né, de alguma coisa, ele sempre vai ser uma movência a priori e não a partir de si próprio. Ele sempre vai esperar desse outro. Estamos falando aqui por isso que em alguns momentos é muito complicado a gente fazer uma separação drástica entre o que ele está tratando como criação e como crítica, como recepção. Essas coisas estão entranhadas, né? Tanto na perspectiva do artista, quanto na perspectiva do leitor, do espectador, né? Quanto da própria, digamos, no caso do teatro, dos próprios atores, né? Da própria obra em si. Tá? E, de novo, volta aquela discussão sobre como tratar o teatro como um corpo coletivo, né? Significa que o teatro é uma forma comunitária exemplar, implica uma ideia da comunidade como presença para si, oposta à distância da representação, né? Então, nesse primeiro momento, quando esses pensadores modernos do teatro, e ele vai e volta, né? Aqui ele está falando do Schiller, está falando já no romantismo alemão, ele volta várias vezes, isso vai acontecer também em outros textos, né? Ele está falando que isso era uma proposta revolucionária, né? De abolir essa distância, né? Se há uma distância e essa distância permite deixar um ser um sujeito passivo, vamos abolir essa distância para tornar todos ativos, né? Aí ele fala, desde o romantismo alemão, a reflexão sobre o teatro passou a ser associada a essa ideia de coletividade viva. O teatro mostrou-se como uma forma da constituição estética, da constituição sensível da coletividade. Por quê? Porque são corpos
juntos, né, em grande número, todos no mesmo momento, no mesmo espaço. Né? Entenda-se aí a comunidade como maneira de ocupar um lugar e um tempo como corpo em ato oposto ao simples aparato das leis, né? Um conjunto de percepções, gestos e atitudes que precede e pré-forma as leis e instituições políticas. A gente pode parar para pensar no próprio teatro brechtiano, né? E todas as questões também da leitura, né? Dos argumentos, dos manifestos comunistas, nas vanguardas, né? Do espectro, digamos, russo, enfim, né? Tem todo um arcabouço contextual histórico também influenciando essa perspectiva de teatro para mudança, né? De teatro para ação. Né? E aí ele vai, como eu disse, ele transita muito, né? E aí ele chega no Debord, né? Que talvez seja o trabalho sobre recepção recepção de cultura de massa, da estética, talvez também mais contundente, vai ser muito lido, né? Muito discutido e vai influenciar bastante vários outros pensamentos, né? Até presentes hoje em dia, né? Se a gente for parar para pensar questões que discutem o audiovisual, né, a formação de público, tudo mais, que é a sociedade do espetáculo do Guy Debord, né, quando ele toma o espetáculo como exterior, né, como uma exterioridade. Percebam que o argumento é muito igual, né, muito parecido com o do Platão ainda, né, ou seja, é um desapossamento de si. Quem está do lado de fora simplesmente recebe e não faz nada, né, ou seja, ele não produz, ele não age, né? Temos que abolir essa distância. Como é que se faz isso? Né? Aí, enfim, as críticas que depois ele vai, inclusive, se desdobrar, e aí é importante porque que esse livro reuniu os outros ensaios, se vocês forem a fundo, vocês vão notar esses diálogos. Nos outros ensaios, ele vai dar algumas possíveis respostas para essa falha. O Debord mesmo vai ser retomado no último ensaio, por exemplo, quando ele fala da imagem pensativa, né? Enfim, né, de propostas que tentaram abolir essa espécie de distância, de distanciamento passivo. E aí, né, é onde ele faz a crítica dele. Né? Não há, assim, contradição entre a crítica do espetáculo e a procura de um teatro reconduzido à sua essência original. O bom teatro é aquele que utiliza sua realidade separada para suprimi-la. O paradoxo do espectador pertence a esse dispositivo singular que retoma a favor do teatro os princípios da proibição platônica do teatro. Retoma, né? Ele dá uma nova roupagem a esse mesmo paradoxo. Continua lá dependendo desse espectador, mas o espectador continua também dependendo de alguma coisa que o outro o traga. Ele vai começar a introduzir, nesse momento do texto, uma outra reflexão dele, né, do livro O Mestre Ignorante, que é um estudo que ele fez, daqui a pouco é o próximo slide que eu vou falar, que é um estudo que ele fez sobre o Jacotot, né, um pensador revolucionário francês, né, que no século XIX vai pensar uma nova forma de pedagogia, né, contra o que ele chamava dessa pedagogia do embrutecimento, né, que está envolvida exatamente nessa cena, nessa maneira de pensar a pedagogia, o ensino, a transmissão, né, de conteúdo ou de informação a partir de uma lógica hierárquica, né, de que o outro sempre espera de mim, né, daquele na posição hierárquica superior, aquilo que eu devo passar para ele. Né? Isso, né, enfim, né, quantos discursos paternalistas nós tivemos isso a partir da Revolução Francesa, né? No Brasil nós temos vários até hoje, né, coisas do tipo, vamos ali, né, levar o bem, né, a educação para os outros, aqueles pobres coitados que não têm, né, algo do tipo, né? Político recente falava, né? Vamos levar a internet ali para os indígenas, né? Vamos tornar eles brasileiros, olha, coisas do tipo, né? E tudo isso está ainda, né? É, é, retomando, né? Atualizando essa lógica que sempre existiu, que é a lógica que ele está tentando desconstruir em toda a sua obra, como a gente já viu desde a partilha do sensível, que é essa distribuição a priori dos lugares na sociedade. Né? Ou seja, existem aqueles que podem, aqueles que agem, existem aqueles que devem receber, aqueles que sabem e os que não sabem. Né?
Isso que ele chama de pedagogia do embrutecimento. A cena e a performance teatrais tornam-se, assim, uma mediação evanescente entre o mal do espetáculo e a virtude do verdadeiro teatro. Ele se propõe a ensinar a seus espectadores os meios de deixarem de ser espectadores e tornarem-se agentes de uma prática coletiva. E isso é tomar o espectador ou a espectadoria como algo ruim, como algo dependente, passivo, né? Para isso, ele vai retomar esse livro que eu disse, né, O Mestre Ignorante, que, aliás, eu recomendo para qualquer pessoa que se dispõe a ser educador, eu acho que vale muito a pena. Eu fiz também a leitura desse livro há algum tempo atrás e para mim, foi uma mudança drástica assim, de como enxergar a sala de aula e de entender muitas coisas, inclusive falhas minhas, né, na condução mesmo da docência, né, que é algo que eu acho que valeria muito a pena, que é pensar, né, que é pensar que essa igualdade da inteligência, que ele vai chamar de emancipação intelectual, não é algo que a gente vai construir no outro, mas é algo que já se parte antes mesmo dessa relação, né? Quando a gente reconhece nesse outro também um poder de transformação, de tradução, né, e também de poder ensinar a nós mesmos, né? Esse livro eu não vou entrar, não vou dar spoiler para vocês, mas ele vai trazer a pedagogia do Jacotot, que era, como eu disse, um revolucionário, um dissidente ali francês, que estava pensando num pensamento completamente diferente a essa lógica imperial, colonial, né, do que seria ensinar algo a alguém, né? Desse ignorante que soletra os signos ao intelectual que constrói hipóteses, o que está em ação é sempre a mesma inteligência. Uma inteligência que traduz signos em outros signos e procede por comparações e figuras para comunicar suas aventuras intelectuais e compreender o que outra inteligência se esforça por comunicar. Né? Ou seja, no fim das contas, é tudo isso que a gente está tentando fazer. Tradução. Né? Isso ele vai dizer isso lá no final desse ensaio. Né? O que a gente tem o tempo inteiro luta para tentar fazer é isso, tradução de coisas. A gente troca palavras, sinônimos, troca as palavras por figuras e a gente vai tentando modificar, né, aquilo que já existe com um novo ponto de vista, né, uma nova forma de ver as coisas. E é nesse tipo de emancipação intelectual, né, que ele vai acreditar que deveria, né, digamos assim, reger o pensamento estético, né, de que ele está ainda na questão do teatro, mas é agora que ele começa, inclusive, a pincelar outras artes, por exemplo, inclusive a leitura, né? Se a gente parar para pensar se essa emancipação não pode também ser encarada, né, não como algo que a gente deva incutir num outro, mas que a gente deva, a partir do princípio da relação, né, ter certeza que esse outro é capaz de ter de si próprio, né, essa emancipação de si próprio. Algo que ele vai tomar também, ele vai, como eu disse, ele vai tomar esse pensamento de uma maneira completamente diferente, óbvio, mas assim, que já se encontrava lá no Kant, por exemplo, quando ele vai falar de sair da minoridade, né? Ou seja, de começar a ter capacidade individual de traduzir o pensamento, a reflexão sobre as coisas do mundo, e não simplesmente de ficar a vida inteira dependente de um outro. Né? Bom, mas são muitas coisas, né? São muitos argumentos, mas eu acho que esse trechinho é fundamental. Né? A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre olhar e agir. Quando se compreende que as evidências que assim estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação e da sujeição. Começa quando se compreende que olhar é também uma ação que confirma ou transforma essa distribuição das posições, aquela que transforma. Né? O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante de si. Participa da performance, refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital deve supostamente transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem a uma história que leu, ou sonhou, viveu
ou inventou. Assim são ao mesmo tempo espectadores distantes, intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto. E é aqui que a gente vê que o argumento crítico, digamos, de maior contundência do Rancière aparece. Ou seja, o problema não está no espectador, nessa distância que há entre o espectador e a obra, a recepção. Essa distância é inerente, ela é necessária, inclusive, né? O que há é uma pressuposição aqui de que esse espectador não é passivo, né? De que ele, a sua maneira, a sua forma de ver o mundo, né, de acordo com as suas vivências e também com a sua capacidade de traduzir as coisas, ele também age. Né? Ao invés de uma pedagogia que incute nesse ser um caminho, né, preposto, único e suficiente para aquilo. Né? Não, há outros caminhos também. Ele vai falar de uma coisa que eu acho muito importante aqui também para a gente pensar a literatura. Vocês viram que já apareceu a questão da leitura do livro, ele vai colocando, ele falando do poema. É aqui que a gente vê que o negócio dele não está no teatro. O teatro é um pontapé, né? É um argumento crítico para iniciar a discussão. Mas ele está falando também sobre o regime estético, né? Sobre a possibilidade de interação com as artes, né? Que é a terceira coisa, né? De novo, a proximidade com o pensador Wolfgang Iser, que eu já falei várias vezes aqui, aparece muito, né? E em alguns momentos aqui a gente já discutiu em outras obras também, por exemplo, que, enfim, ficção não é o contrário da realidade, né? Essa terceira coisa é importantíssima, porque ela vai quebrar essa lógica binária, né, e maniqueísta de que alguma coisa tem que sair de um lugar e passar para o outro. Né? Não, ao passar para o outro, ambos são transformados. Né? E essa terceira coisa fica numa espécie de mediação. Na lógica da emancipação, há sempre entre o mestre ignorante e o aprendiz emancipado uma terceira coisa. Um livro ou qualquer outro escrito estranha a ambos e a qual eles podem recorrer para comprovar juntos o que o aluno viu, o que disse e o que pensa a respeito. O mesmo ocorre com a performance. Ela não é a transmissão do saber ou do sopro do artista ao espectador. É essa terceira coisa de que nenhum deles é proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, que se mantém entre eles, afastando qualquer transmissão fiel, qualquer identidade entre causa e efeito, que é também um argumento crítico que vai aparecer nos outros ensaios dele, quando ele tá desconstruindo, né, uma lógica representativa de que existiria pelo menos uma interpretação certa para as coisas, né? Seja da imagem, seja do texto, ele vai transitar, como eu já disse, né, várias vezes. Em algum momento ele lembra do Flaubert, em outros ele lembra do Balzac, depois ele vai trazer a fotografia, as performances contemporâneas, né, cineastas, enfim. De novo, o negócio para o Rancière aqui é o regime estético das artes. Né? Ele não está pensando numa arte específica, mas ao mesmo tempo ele também não cai num problema que às vezes é um problema bastante escorregadio quando a gente está falando sobre isso, né? Sobretudo quando a gente vai estudar isso, arte contemporânea, né? Pós-modernidade, essas coisas, que é falar que também acabou os elementos inerentes à estrutura de cada arte. Isso não acaba, né? É dependente dessa instrumentalização toda. O que não há mais são essas fronteiras rígidas entre elas, né? Talvez seja isso, talvez o maior argumento dele, e aquilo porque ele não se filia, né, a nenhuma ideia de modernidade ou de pós-modernidade. Vocês verem que ele está, né, questionando isso o tempo inteiro, né? Sobretudo os argumentos críticos mais cultuados, né, para definir o que era moderno como originalidade, por exemplo. Uma coisa que é importantíssimo também a gente entender, e que talvez corra um risco aí, né, de uma leitura um pouco apressada, às vezes, para a gente fazer, é que ele vai dizer que tá, tudo bem, todos são ativos, né, na sua espectadoria, mas
esses todos não agem, né, digamos, da mesma maneira, da mesma forma. E isso ele está falando, ele está trazendo de novo o exemplo do teatro. Por exemplo, no teatro você vai, você tem pessoas do seu lado, pessoas até conhecidas assistindo, por exemplo, uma peça, mas você está agindo mentalmente ou corporalmente com aquilo de maneiras completamente diferentes. Ele vai dizer que essa é a grande revolução, né? A emancipação é intersubjetiva, né? E não individualista. Seria o outro problema, né? Do outro extremo, de achar que também ela é simplesmente uma interpretação livre, né? De tudo, né? A partir do meu ponto de vista. Não, ela depende do outro para isso. A gente acabou de ver, né, esse argumento da terceira coisa, disso que ele chama da terceira coisa que une, né? Que media os seres. Mas no teatro, diante de uma performance, assim como num museu, numa escola ou numa rua, e aí a gente pode ver como é poroso, né, essas fronteiras, essas paredes que dividem o campo das artes do campo do cotidiano, né? Ele está falando da rua, está falando da escola, né? E é aí que o argumento dele é estético e político, né? Sempre há indivíduos a traçarem seu próprio caminho na floresta das coisas, dos atos e dos signos que estão diante deles ou cercam. O poder comum aos espectadores não decorre de sua qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma forma específica de interatividade. É o poder que cada um tem de traduzir à sua maneira o que percebe, de relacionar isso com a aventura intelectual singular que o torna semelhante a qualquer outro. Porque é isso, é a capacidade de cada um traduzir a sua maneira que, né, digamos, coletiviza essa inteligência, à medida que essa aventura não se assemelha a nenhuma outra. Né? Então, onde é que está a coletividade? É no que todos são capazes de entender sobre a mesma coisa? Não. Né? Mas é nessa capacidade singular de cada um de entender a sua maneira. Ou seja, seria o inverso do argumento. Né? Mas o que aparentemente pode ser paradoxal, talvez seja o desafio crítico, né, mais relevante para ele aqui nesse sentido, porque é isso que quebra a lógica, aquela lógica que perpetuou, aquela lógica que permanece. Né? E aí eu chego no final desse ensaio propondo para a gente pensar, né, de uma forma ampla. Vocês viram que eu escolhi, inclusive, alguns trechos que vai traçar esse diálogo com outras formas artísticas, de pensar no nosso caso. Né? No nosso caso, eu estou dizendo aqui de pensadores da área literária, né? De livros, da leitura. Né? Eu fiz essa ousadia alguns anos atrás na minha tese, né? Quando eu estava estudando a obra do Silviano Santiago, e alguns textos dele, onde o leitor dele aparecia, né, dentro da obra, né, o leitor Santiago aparecia dentro da sua obra ficcional. Silviano Santiago, um crítico cultural, enfim, tudo mais. E eu propus esse desvio também no texto do Rancière, né? Também, se a gente chamasse espectadores emancipados, por que não chamar de leitores emancipados? Né? Leitores que também têm uma capacidade de interpretar, né, a sua maneira, né, mas não é de qualquer forma, é diferente, né, mas de interagir à sua maneira com essas proposições estéticas. Né. Diante do hiperteatro, que quer transformar a representação em presença e a passividade em atividade, ela propõe inversamente revogar o privilégio de vitalidade, de poder comunitário concedido à cena teatral, para colocá-la em pé de igualdade com a narração de uma história, a leitura de um livro ou o olhar posto sobre uma imagem. Ela propõe, em suma, concebê-la como uma nova cena da igualdade, em que performances heterogêneas se traduzem umas nas outras.